E aí pessoal, tranquilo? No vídeo de hoje aí, a gente vai continuar aquela questão que a gente estava vendo de passar informações de uma activity para outra, tá? Só que hoje a gente vai ver como passar objetos nossos que a gente constrói ao invés de utilizar objetos do próprio framework Android ou de classes nativas aí da própria linguagem Java, tá ok? Então vamos lá. Seguindo nossa aula aí, a gente vai começar aqui vendo a interface Serializable, que é uma interface que é extremamente simples de utilizar, ela já existe há algum tempo aí no Java mesmo, tá? E é uma interface que permite com que a gente possa trabalhar com serialização e deserialização de objetos para trafegar esses objetos entre telas, na rede. E depois eu vou mostrar para vocês uma outra interface que é do Android, do framework Android, que é a interface Parcelable, que é uma interface com algumas customizações ali para melhorar o desempenho desse processo de serialização e de deserialização dentro do Android aí, tá ok? Então, para a gente começar a fazer isso daí, a gente vai ter que implementar a nossa interface Serializable em uma classe que a gente vai montar aí. E daí depois, para você recuperar numa outra tela, você vai estar utilizando o método getSerializableExtra. Tá? Então, isso aqui vai seguir aquela ideia que a gente já viu lá do putExtra. Tá? Então, você vai colocar o teu objeto dentro de um putExtra. Esse objeto vai ser serializado para ser colocado dentro de um bundle. Na outra tela a gente vai recuperar esse bundle e daí o conteúdo dele que é o nosso objeto serializado. Daí você faz a deserialização e recupera o teu objeto para trabalhar com ele. Tá? Vamos vendo no código ali, daí eu vou explicando qual que é a ideia de trabalhar com isso daí. Então a gente vai criar um novo projeto aqui. Vamos chamar aí de serialização. Tá, ok? Dá um next lá, API 19, empty activity, next. Pode deixar a main activity mesmo, tá? Dá um finish. Daí só aguardar a criação do projeto aí. Carregado o nosso projetinho aí, então vamos só fazer aquelas modificações de sempre aí. Nossa activity. E lá no nosso styles, né? Dark Action Bar. E aqui a gente vai colocar aqui na API 19, tá? Porque a gente vai trabalhar com alguns componentes aqui, então se você não alterar aqui, daí depois dá problemas aí. Feito isso daí, então aí a gente tem uma das nossas telas, tá? Nessa tela aí a gente vai colocar aqui um campo aqui de texto person name, tá? Então vamos colocar aqui match parent e vamos colocar um date picker, tá, ok? Só tirar aqui calendar view show. Aí. E vamos colocar aqui o nosso date picker para match parent também. E daí um botão aí na nossa tela. Vamos colocar aqui verificar idade. VTN verificar idade. Tá, ok? Vamos colocar aqui EDT nome. E o date picker nascimento. Tá, ok? Então essa é a nossa interface aí da nossa primeira activity, tá? Então um campo para a pessoa colocar o nome, a data de nascimento e daí o nosso verificar idade. Vamos criar um método aqui. Public void verificar idade view. E daí vamos vincular aqui no nosso botão. Verificar idade. Beleza. Então assim, quando o usuário preencher os campos ali, clicar em verificar idade, ele vai abrir uma outra activity, tá? Então eu já vou deixar criado aqui. New intent. Daí a gente vai criar essa outra activity nossa aí.
start activity, tá? Vou deixar com espaços aqui, porque a gente vai fazer algumas coisinhas aqui no meio ainda. Vamos criar aí a nossa outra activity, tá? Então vamos vir aqui na pastinha res, tá? Clica com o botão direito lá, new activity, empty activity. Vai vir lá main 2, tá? Pode deixar assim mesmo, só dar um finish. Ele vai criar a nossa segunda activity aí. E daqui a gente vai colocar o main 2, que é a nossa segunda tela. E daí nessa segunda activity, a única coisa que vocês vão colocar aqui é um large text aí, com match parent, tá? Não precisa fazer mais nada no layout, é só isso daí. Então aí a nossa segunda activity. E a gente vai precisar da nossa classe para fazer a serialização, tá? Então a gente vai criar aqui no pacote ali Java, tá? Dentro do pacote lá de vocês, botão direito, new Java class. A gente vai criar aqui uma classe pessoa, tá? Vamos lá, implements serializable, tá? Então a gente tem que implementar a interface de serialização. E vamos criar aqui alguns campos aí. Public, nome, public, long data, nascimento, private, int, idade. Vamos criar o nosso construtor aí, com nome e data de nascimento. E vamos criar um get para nossa idade ali. Getter, idade. Tá aí então. Então aí a gente tem a nossa classe pessoa, tá? O nome, a data de nascimento, a idade. A idade a gente vai calcular a partir da data de nascimento, tá? Por isso que eu coloquei como private key, daí você só vai poder recuperar a idade. E daí a gente vai criar aqui o nosso método aí, então calcular idade. E a gente vai ter também um toString aí para retornar uma mensagenzinha para a gente colocar lá na segunda tela, tá? Olá, o nome da pessoa, sua idade é idade, beleza? No nosso construtor aqui, vamos colocar lá idade 0, inicializar a idade. E o cálculo da idade aqui, a gente vai fazer assim, ó. Calendar, hoje, calendar.getInstance, calendar nascimento igual a calendar.getInstance, nascimento.set time e nossa data de nascimento lá. Daí idade recebe hoje.get calendar.year menos nascimento.get calendar.year. Eu vou fazer o cálculo da idade aqui considerando só o ano, tá? Daí vocês podem aprofundar a lógica aí para fazer o cálculo da idade bem certinho com mês e dia, tá? Eu vou deixar só com ano só para facilitar aqui para a gente não perder muito tempo, só para ter o método aí para a gente poder chamar e fazer o que a gente precisa para entender esse exemplo aí com o serializable. Então a gente tem nossa classe pessoa aí, nome, data de nascimento, idade, dois métodos, tá? Calcular idade e um toString. Então a gente vai vir aqui na nossa tela principal, né? Na nossa tela de início da nossa aplicação aí, nossa main activity. E vamos recuperar daí os valores que a gente tem lá no nosso campo, tá? Edit text. Então, edit text nome. Edit text, find view by id, edit text nome. Nosso date picker. Date picker. Find view by id, date picker nascimento. Beleza? Feito isso, a gente vai criar aqui a nossa pessoa. Pessoa P, new
pessoa, tá? Então a gente tem ali o nome, a data de nascimento. Vamos pegar aqui o nome, get text.toString, e do date picker get calendar view get date, tá ok? E daí aqui a gente vai fazer aquela mesma coisa que a gente já viu no vídeo passado lá, que era do put extra, né? Só que em vez de a gente passar agora uma string, um float, alguma coisa, a gente vai passar aqui ó, um serializable, tá? Então o método é a mesma coisa, tá? Put extra, a chave e no nosso caso agora vai ser um objeto, tá? Então vamos colocar aqui pessoa e o nosso objeto ali que é o nosso P. E daí ele vai iniciar lá a outra activity com esse objeto que a gente está setando aqui. Vamos aqui para a nossa segunda activity. Então aqui a gente vai receber lá a nossa intent que está vindo da primeira tela. Vamos verificar aqui se ela tem o parâmetro, né, para evitar problemas, de repente travar a nossa aplicação. Se ele tem algum bundle ali com a chave pessoa, daí ele faz o que precisa, senão não precisa fazer nada. Então se o bundle existe, a gente vai pegar ele aqui, tá? Então vamos recuperar a nossa pessoa it.get serializable extra pessoa, tá ok? Então eu recuperei a minha pessoa. Daí aqui a gente vai chamar o calcularidade e vamos recuperar o text view que a gente tem aqui na nossa segunda tela. Text view, find view by ID, text view, set text. E daí a gente vai pegar a nossa pessoa.toString. Tá aí. Então aí, ó, na nossa primeira tela a gente recuperou as informações, criou um objeto do tipo pessoa, que é serializável, tá? A gente está passando ele pelo put extra. Na segunda tela a gente recupera esse objeto, tá? Com get serializable extra, faz o cálculo da idade e está chamando o toString daí para imprimir dentro do nosso text view. Sempre que eu for trabalhar com um objeto próprio, eu preciso estar trabalhando com serializable? Não, tá? Quando que você vai trabalhar com serializable ou com a outra alternativa que eu vou mostrar para vocês, que é do framework Android? Quando o objeto que você quiser passar, no caso um objeto teu, você quiser utilizar um método dele, tá? Então, tipo, eu vou trafegar o objeto e do outro lado eu quero utilizar um método desse objeto. Então, daí você precisa passar o teu objeto inteiro serializado para poder depois chamar esse método daquele objeto novamente, tá? Senão você não consegue fazer isso daí. Que alternativa você teria caso você não quisesse trabalhar com serializable, tá? Daí você teria que fazer o seguinte aqui, eu teria que pegar o meu put extra aqui e colocar, por exemplo, nome, e daí pegar ali pessoa.nome. E daí eu criaria um put extra para cada campo do meu objeto. No caso, um para nome, um para data de nascimento, um para idade. E daí do outro lado eu teria que recuperar cada uma dessas coisas de forma separada para remontar o meu objeto. Quando eu trabalho com o serializable, tá? Ele mesmo faz isso daí, tá? Então eu só passo o objeto inteiro, né? E daí do outro lado eu recupero o objeto inteiro também. Não preciso ficar decompondo as propriedades do meu objeto ali dentro dessas classes aí. Então, vamos só pegar e rodar aqui, pra gente ver isso aí funcionando. Então, é a nossa aplicaçãozinha aí, tá? Então, vamos colocar aqui um nome aí. E vamos colocar aqui a nossa data, tá? No caso, como eu estou trabalhando só com o ano, tá? Então, não vou nem mudar os outros campos ali. Tá? Verificar a idade. Então, ele vai abrir uma outra activity com os dados que eu tenho no meu objeto lá, tá? Então, ó, olá, sua idade é tanto, tá ok? Então ele está chamando lá na nossa segunda activity calcular idade, a partir desse objeto que a gente passou de forma serializada, tá? Então ele está fazendo a deserialização aqui para criar o objeto de volta, para que a gente possa manipular daí esse objeto, tá? Então ele calcula a idade e depois, então faz o cálculo da idade e daí o nosso toString aí, tá ok? Então essa é a serialização. Então sempre que você quiser passar um objeto teu para uma outra tela
e você precisar chamar um método desse objeto numa outra tela ou num outro serviço, ou numa sync task, você vai ter que fazer esse processo de serialização, que na verdade não tem nada, né? É só um implement serializable e pronto, o teu objeto está serializado. A interface serializable, como eu falei, ela é uma interface do Java, tá? É amplamente utilizada, já existe há bastante tempo aí dentro do Java. E como eu falei, o Android ele tem uma outra interface que faz esse mesmo mecanismo de serialização, que é a interface Parseable, tá? Ela é um pouquinho mais complexa a implementação do que o Serializable, né? O Serializable é relativamente simples aqui, é só um implement Serializable e daí basicamente é só você trabalhar com um put extra e com um get Serializable extra, que é a mesma coisa que a gente já viu do vídeo passado, né? Que vocês faziam lá o put extra e daí um get string extra, get int extra, tá? Então não muda nada, é extremamente simples de trabalhar com ele aí. Com o Parseable, para a gente trabalhar, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos mudar o nosso serializable aqui. Vamos trabalhar com Parseable. Ele vai pedir para a gente implementar alguns métodos, tá? Então manda implementar lá o describe contents e write to parcel, tá ok? Então ele vai colocar lá o describe contents e write to parcel. O describe contents ele é um identificador da tua classe, tá? Então quando o teu objeto está serializado, ele está lá na memória e para não haver colisões entre objetos serializados, é interessante você passar um identificador do teu objeto. Às vezes você tem mais classes dentro do teu projeto que também tem serialização, então para que elas não colidam aí, é legal você modificar, tá? Então que nem na pessoa que está colocando ID 0. Se você criar uma outra classe aí que vai ser serializada também, você muda lá para o ID 1, tá? E assim por diante. Sempre coloque um ID diferente para cada classe aí nesse Describe Contents. E o Write to Parcel é o que vai pegar para a gente aí os nossos campos e fazer a serialização, tá? Então, o que acontece? No Serializable, você como programador não tem controle de como que ocorre o processo de serialização e de deserialização. Quando você trabalha com o Parseable, você tem controle total do processo de serialização e também do processo contrário, que é de transformar essa string serializada num objeto novamente, tá? Então, com o Parseable você tem um controle maior desse processo inteiro de serialização de objetos aí. Então, o write to parcel é o que vai fazer a conversão para a gente da string pro objeto novamente. Aliás, do nosso objeto para string ali serializada, tá? Então, a gente vai colocar aqui o seguinte, ó, dest.write string, tá? Então, seguindo os nossos campos aqui, tá? Então, tem o nome, que é string, data de nascimento, long, tá? Então, write string, eu vou estar escrevendo o nome, tá? Então, eu vou passar o meu objeto, o meu item nome lá, dest.writeLong, que é a nossa data de nascimento. E daí a idade eu não vou mandar escrever, porque assim, quando você for serializar aqui nessa primeira tela, você só vai estar com o teu objeto com o nome e com a data de nascimento. A idade ela é gerada na segunda tela, quando o objeto já fez a deserialização. Então eu não preciso fazer a serialização da minha idade, eu vou serializar só o nome e a data de nascimento. Então aí a gente tem esse processo de serialização feito aí. E quando a gente trabalha com Parseable, ele pede para que a gente implemente essa propriedade ali, creator, tá? Na classe aí. Então a gente vai ter que criar ela aí. Essa propriedade é uma constante, tá? Então a gente vai colocar aqui public static final creator, o nome da nossa classe. É sempre em maiúsculo, tá? Então aí a propriedade de creator, né, a nossa constante creator, quando você trabalha com Parseable, você tem que implementar isso aqui. Tá? Nome sempre maiúsculo, só para reforçar. Vamos mudar aqui para size. Já explico do que é isso aqui. E o create from parcel, que é o processo ao contrário, né? Aqui no write to parcel a gente está fazendo a serialização, que é transformar numa string. Aqui no create from parcel a gente está pegando essa string e transformando de volta em um objeto, que no caso é um objeto da nossa classe, né? Pessoa.
Então a gente vai precisar fazer o seguinte aqui, a gente tem um construtor com 2 parâmetros, mas para trabalhar com Parsable a gente precisa de um outro construtor. Tá, vamos criar aqui. Que é um construtor que recebe um parâmetro parcel. Tá ok? E daí a gente vai fazer o seguinte aqui, o nosso nome in.readString, data de nascimento in.readLong. Tá? Então aqui a gente está transformando de volta num objeto. Então você fez o write lá, string long, faz aqui também string long. Tá? E aqui a gente vai retornar uma pessoa, tá? Passando o source ali que vem por parâmetro no nosso método aqui, que no caso vai ser uma string serializada aí. Então você vai pegar essa serialização e transformar de volta num objeto da tua classe aí pessoa para poder trabalhar com ela novamente. Então aí está implementado o nosso Parsable, tá? A única mudança que vocês precisam fazer aqui é na segunda tela, tá? Em vez de fazer o get serializable extra aqui, vai ser o get parcelable extra. Ele tem aqui o get parcelable array extra, tá? Que vai ser, se você precisar trabalhar com um array de pessoas, né? E daí ele vai trabalhar com esse método aqui, tá? Então ele vai retornar para você esse array de pessoas aí. Por isso que tem essa implementação aqui. No nosso caso, como é um objeto só, então ele vai trabalhar sempre com o primeiro caso só. Vamos colocar aqui, parcelable extra. Tá ok? Vamos rodar aqui. Então aí a nossa aplicação. Tá, vou só colocar mais uns campos aqui. Tá, verificar a idade. Tá ok? Agora trabalhando com parcelable. Tá, mas daí você tem serializable, você tem parcelable, os dois fazem exatamente a mesma coisa, né? Permitem o tráfego de objetos serializados dentro do teu dispositivo. Só que com serializable você usa uma linha de código e com parcelable você tem que escrever um monte de coisa. O mais natural aqui é o que você faça. Eu vou trabalhar com serializable, né? É o que dá menos trabalho. Mas tem uma diferença entre o parcelable e o serializable, que é esta aqui, ó. Desempenho, tá? Quando você trabalha com serialização de objetos, utilizando o serializable, dependendo do tamanho do teu objeto, da quantidade de itens que você tem dentro dele, de propriedades, tá? Fica mais custoso para o dispositivo fazer o processo de serialização e de desserialização novamente. Tá? Então, quanto maior o objeto, maior é esse processo. E com o serializable, isso daí consome bastante recurso do dispositivo. Com o parcelable, o mesmo objeto, ó, ele consome bem pouco processamento e memória do dispositivo e, por consequência, menos bateria, né, menos recursos aí do dispositivo do usuário. Então, assim, o recomendado por questões de desempenho é trabalhar com parcelable, tá? Ele é mais complicadinho de implementar, tem vários métodos ali que você tem que fazer, mas se você for focar aí na questão do desempenho do teu aplicativo, para consumir menos bateria do usuário, todo esse tipo de coisa, você vai trabalhar com parcelable. Agora, se você não tem essa preocupação com desempenho, aí você utiliza o serializable mesmo, tá? Ou às vezes você está criando um aplicativo aí, um projeto meio apertado aí, não dá tempo de implementar o Parsable, coloca o serializable mesmo para a primeira versão e depois, quando tiver um tempo aí, faz as otimizações do aplicativo aí para trocar com o Parsable, tá? Mas assim, os dois fazem exatamente a mesma coisa, tá? A única diferença é essa questão do desempenho, tá? Com o serializable aí, ele é mais fácil de implementar, mas ele peca bastante em desempenho. E o Parsable ele é um pouquinho mais chato de implementar, né? Você tem que implementar os métodos dele aí, describe contents e write to parcel e a constant creator. Mas em termos de desempenho ele é muito melhor que o serializable, tá ok? Então essas são as formas que vocês têm para trabalhar com serialização de objetos próprios aí dentro do Android. Como eu falei, dei uma brincada aqui na questão da questão da cálculo de idade, tá? Para aprender até um pouquinho, se aprofundar em relação à classe Calendar Array. E tentem criar alguns aplicativos aí para trabalhar tanto com Serializable quanto com Parcelable para dar uma treinada nessas duas interfaces aí, tá ok? Nossa aula de hoje é isso aí, pessoal. Até a próxima.